Nesse vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das duas casas de Israel. E acredite, muitas profecias são bloqueadas para muitos cristãos, porque eles não entendem a respeito desse estudo. Existem muitos cristãos que ainda pensam que as profecias que estão contidas nos livros de Zacarias, nos livros de Oséias, nos livros de Isaías, Jeremias, são profecias apenas para o povo judeu, quando na realidade existem muitas profecias que Deus está falando a nosso respeito, à igreja, nesses profetas. Existem muitas profecias do livro de Apocalipse que somente serão entendidas se nós compreendermos a respeito desse estudo das duas casas de Israel. E ainda existem pessoas que falam a respeito das profecias a respeito do tempo do fim, separando os judeus dos gentios, quando na realidade a nova aliança está falando de um povo só, o Israel de Deus. Bom, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai testificar em seu coração essa revelação maravilhosa. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nesse breve estudo, você vai perceber que o plano de Deus na formação de um povo, na formação do Israel de Deus, na formação da igreja, que este plano começou muito antes do derramar do Espírito Santo, que está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. É bem verdade que de uma maneira oficial a igreja primitiva se iniciou ali logo após o derramar do Espírito Santo. Só que o plano de Deus na formação do seu povo começou muito antes desse registro. Olha só, Deus ele faz uma promessa a um homem. Ele diz a Abraão: em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. E essa promessa, ela passa para o seu filho Isaque, e essa promessa se renova também em seu neto Jacó. E Jacó, já idoso, ele tem ali um reencontro com seu filho José, que já era ali um homem poderoso, governador do Egito. Jacó passa a conhecer os seus dois netos, Manassés e Efraim. Manassés, o filho primogênito de José, Efraim, o filho caçula de José. E era muito comum naquela época o patriarca da família, o pai da família, abençoar os seus descendentes. E José leva os seus dois filhos para Jacó abençoar. E também era muito comum o filho mais velho, o primogênito, receber uma bênção maior em relação ao caçula ou aos filhos menores. E José já leva os seus dois filhos na posição da bênção. Ele coloca Manassés ao lado da mão direita de Jacó, para que Manassés recebesse a bênção maior, como ele era primogênito. E ao lado da mão esquerda de Jacó, José leva e coloca Efraim, que era o filho menor. Então, o pensamento de José foi: Manassés, o primogênito, recebe a bênção maior, e Efraim, o caçula, recebe a bênção menor. Então ele vai encontrar seu pai Jacó, levando os seus dois filhos na posição da bênção. O texto bíblico relata que Jacó já era um homem idoso, e ele era quase um homem que não podia enxergar, já tinha ali as vistas bem deficientes. E Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, troca as duas mãos, dando a bênção maior para Efraim, que era o filho caçula, e dando a bênção menor para o filho primogênito, que era Manassés. Ele inverte as mãos da bênção e José não gosta muito disso. José diz: não, meu pai, não é dessa maneira, o Senhor está trocando as duas mãos. Olha só o que o relato bíblico diz. Gênesis 48, no versículo 19. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E ele diz: a sua descendência será uma multidão de nações. E essas duas palavrinhas, multidão ou multidões de nações, significam no original hebraico a totalidade dos não-judeus. E também significam a plenitude dos gentios.
E olha só que curioso, a plenitude dos gentios ou a totalidade dos não-judeus não está falando do povo de Israel, e sim da reunião das nações. Deus, ele entrega a bênção maior para Efraim, dizendo que em ti serão benditas as multidões dos não-judeus. Então Deus passa a trabalhar em cima das 12 tribos de Israel. E você conhece aí as 12 tribos de Israel? E agora, com essa bênção que foi dada aos filhos de José, Manassés e Efraim passam a ser a 11ª e a 12ª tribos de Israel. E a partir das 12 tribos de Israel, Deus começa a formação do seu povo. E nós chegamos ali no tempo do Reino Unido. O povo de Israel, os líderes das 12 tribos, pedem um rei. E Deus levanta o rei Saul. Depois de 40 anos, quem assume é o rei Davi. E depois de mais 40 anos, quem assume é o rei Salomão. Salomão, ele começa o seu reinado de uma maneira muito boa, de uma maneira maravilhosa. Deus aparece para Salomão 2 vezes. Só que em um determinado período de sua vida, Salomão se desvia dos propósitos que Deus tinha para a vida dele e ele começa a adorar deuses pagãos. Salomão se desvia do propósito que Deus tinha dado, a promessa que Deus tinha dado a Davi, se renovaria no tempo de Salomão, se Salomão andasse da maneira correta. 1 Reis, capítulo 11, nos versículos 9 a 13, vai registrar o desvio de Salomão e a promessa que Deus faz. Deus diz a Salomão, Salomão, você pecou contra mim e você não andou nos caminhos de seu pai Davi. Então eu tirarei do seu filho o reino das 12 tribos de Israel e darei parte dessas tribos ao teu servo. Olha que interessante. Deus fala para Salomão que entregaria parte do reinado dele para o servo dele. E Deus falou que não cumpriria ali aquela promessa na época de Salomão, e sim na época do filho dele, Roboão. E assim acontece. Roboão assume o trono que era de seu pai Salomão. E ali, em um problema de administração, Roboão perde as 10 tribos. E essas 10 tribos são entregues a um homem chamado Jeroboão. E é muito curioso você também acompanhar o relato bíblico, porque o texto vai dizer que Jeroboão, que ficou com as 10 tribos de Israel, era um efraimita. Jeroboão era da tribo de Efraim. Você lembra lá atrás que eu falei a respeito das bênçãos dos netos de Jacó? As mãos trocadas. A bênção maior foi para Efraim. E aqui no tempo de Roboão, do filho de Salomão, nós vemos que aquele que assume as 10 tribos, Jeroboão, ele era um efraimita. Então nós vemos que essa divisão do reino vão formar as duas casas. As 10 tribos vão formar a casa de Israel. E as 2 tribos vão formar a casa de Judá. As 2 casas de Israel formadas. Agora, em alguns textos você vai encontrar Deus falando a respeito da casa de Israel, chamando a casa de Israel de casa de Efraim. E por que é chamada de casa de Efraim? Por causa daquela promessa lá atrás que Deus fez a respeito do filho de José. Lembra da troca das mãos? A bênção profetizada por Jacó a respeito de Efraim. E ali estava escrito, e ali na promessa, Deus disse que Efraim seria a multidão de nações. De Efraim sairia a plenitude dos gentios. É por isso que Deus ele trata, às vezes, com a casa de Israel, chamando ela de a casa de Efraim. E é daqui que vão sair nós, os gentios. E daqui, da casa de Judá, sai toda a linhagem de Davi, que são chamados os judeus de sangue puro. Não houve aqui misturas em relação às outras nações. Agora, aqui da casa de Efraim, existem algumas misturas do povo israelita com as nações. É por isso que ele fala lá no início, né? Da sua descendência sairá a multidão de nações. E aí, com o passar das gerações,
Judá sofre o cativeiro da Babilônia. Você já ouviu falar sobre Nabucodonosor, né, o reino da Babilônia? E mesmo com esse cativeiro que Judá sofre na Babilônia, não aconteceu ali nenhuma mistura de raça. Os judeus não se misturaram com outros povos. Agora, aqui o reino de Israel, ou o reino de Efraim, eles sofrem com o cativeiro da Assíria. E os israelitas dessas 10 tribos, eles começam a se misturar com as nações. E é daqui que sai o povo samaritano. Você já ouviu falar, né, em João 4 da mulher samaritana? Os samaritanos saíram daqui, dessas 10 tribos do reino do norte, né, que é chamado o reino de Israel. Então nós vamos ver claramente o próprio Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, tratando com as duas casas de forma distinta, mas sempre direcionando para que lá na frente essas duas casas se unam. Agora vai lá comigo para Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 19. Aqui nós vamos ver claramente Deus fazendo a distinção das duas casas de Israel. Olha só. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel. Percebe? Efraim e das tribos de Israel. Suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Percebe o que Deus está falando? Casa de Judá, casa de Efraim. São dois pedaços que se tornarão apenas um pedaço na mão do Senhor. Deus dando a promessa da junção das duas casas no futuro. Versículo 20. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Aqui Deus está fazendo a promessa de juntar as duas casas de Israel em uma só casa. E aqui está dizendo que um só rei governará essas duas casas, que então será só uma. Quem será esse rei? O nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma promessa da junção, porque o povo de Deus, ele é formado por duas casas, por duas nações, por dois povos. E lá na frente, Deus ajuntaria essas duas nações para que, através de um rei, essas duas casas, agora unidas, formassem o povo de Deus. Agora vamos ver Zacarias capítulo 9, no versículo 13, que diz assim: porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Aqui está dizendo que Judá é como um arco, e Efraim é como a flecha. E ele está dizendo, ó arco, eu vou te encher de flecha e vou lançar contra a Grécia. Aqui tem uma revelação tremenda e é um joguinho de palavras. Mas nós entendemos que o arco são os judeus que receberam primeiro a palavra de Deus. E nós que somos Efraim, os gentios, somos lançados através dos fundamentos que primeiro foram entregues aos judeus. É tremendo você perceber a Deus fazendo essa diferença, né? Mostrando as duas casas de Israel, não é fazendo diferença, é mostrando as duas casas de Israel e dizendo que os dois estariam unidos para fazer um trabalho, né? Um como arco e o outro como flecha. Agora vai lá comigo em Romanos. Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo falando sobre a plenitude dos gentios. Lembra que Efraim, que recebeu essa promessa, a plenitude dos gentios, viria do filho mais novo de José. Olha só, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 25 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel,
até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui no versículo 27, o apóstolo Paulo está citando Jeremias. O apóstolo Paulo está citando Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. Olha o que o apóstolo Paulo, presta atenção nisso, o apóstolo Paulo está citando o profeta Jeremias e falando da plenitude dos gentios. Olha a citação dele. Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tornei pela mão, que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que interessante, no versículo 31 ele fala, casa de Israel, farei aliança, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E no versículo 33 ele já fala, firmarei aliança com a casa de Israel. Então nós vemos aqui que a união dos dois povos, Judá e Efraim, casa de Judá, casa de Israel ou casa de Efraim, a soma desses dois povos formam o Israel de Deus. É por isso que as profecias a respeito do tempo do fim, a respeito do Apocalipse, não existe mais essa história, esse é o tempo do judeu e aquele é o tempo dos gentios. Deus constituiu uma nova casa de Israel. É por isso que o sacrifício, presta atenção nisso, que é muito importante isso. O feito mais importante que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é a libertação dos nossos pecados e nos deu a oportunidade de receber a vida eterna. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário consolidou a união das duas casas de Israel. E entender isso é muito importante para que eu e você possamos desbloquear algumas profecias. Existem muitas coisas ocultas, principalmente a respeito do tempo do fim, que muitas pessoas não entendem porque não conseguem compreender essa dinâmica. Existem muitos textos que a partir de agora você vai olhar de uma forma diferente, porque agora você sabe que a casa de Judá fala a respeito dos judeus e a casa de Efraim ou a casa de Israel fala a respeito dos gentios. E existem grandes promessas para o Israel de Deus, que é a união desses dois reinos. Então, eu espero que essa breve meditação ou esse breve estudo tenha abençoado muito a sua vida. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu like e de deixar um comentário. Deixa também alguma dúvida, caso tenha surgido aí alguma dúvida, porque são muitas informações dentro de um mesmo vídeo e é muito importante que nós continuemos esse vídeo através dos comentários. Que Deus te abençoe ricamente e eu te agradeço muito pela sua companhia.